A Bankai do Mayuri sempre foi uma das mais bizarras de Bleach, porém no arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, o poder final do capitão subiu um degrau no nível de bizarrice, mas especificamente na batalha contra o braço esquerdo do Rei das Almas, o Pernida, e vimos isso em detalhes no episódio 34 de Bleach Blood War. E nesse vídeo, você verá não apenas todas as novas habilidades em detalhes, mas também tudo sobre a Zanpakuto dele de forma atualizada, seja a sua Shikai, Espírito Zanpakuto, a antiga Bankai, simbolismos e os segredos por trás das novas habilidades. Ficou curioso? Assiste até o final para descobrir. Mas antes, se você, assim como eu, é muito fã de Bleach e gosta de se vestir com seus personagens favoritos, você precisa conhecer a BC Clothes, a loja online que te fará demonstrar ainda mais sua autenticidade e paixão pelos personagens da obra. Lá você encontra as melhores camisas e acessórios de animes. E na descrição, deixei o link que te levará diretamente para falar com a representante da BC Clothes. E se você falar que veio por mim e informar o cupom ZEDOANIME10, ganhará 10% de desconto em qualquer compra. Não perca essa oportunidade e assista aos episódios do seu anime favorito com a sua camisa ou acessórios novos. Galera, a Zanpakuto do Mayuri se chama Achizogi Jizo, que significa o guardião matador de almas ou o guardião cortador de pernas, numa tradução mais livre. Porém, acredito que a primeira seja mais correta, principalmente se quebrarmos os kanjis e ir fundo em seu simbolismo. Porém, faremos isso já, porque antes é importante falar sobre como essa Zanpakuto já é bem diferente desde o estado selado. Mayuri colocou ela envolta em um pano com várias saliências pontiagudas saindo logo abaixo da lâmina, que parecem se assemelhar a folhas. O punho é rosa, e ao contrário da maioria dos Shinigamis, a bainha da sua Zanpakuto fica pendurada diretamente na frente dele, em vez do seu lado. E em algum momento durante a guerra contra os Quincy's, Mayuri instalou um sensor em Achizogi Jizo que faz com que ele bloqueie automaticamente todos os ataques de espadas a poucos metros do seu corpo em um ângulo de 60 graus ou mais, assim como vimos em sua batalha contra o Itsugaya zumbi, o que já mostra um pouco de como a sua Zanpakuto foi modificada por ele em diversos aspectos, algo que pode ser ainda mais identificado simbolicamente quando vamos fundo na tradução dos kanjis, que refletem bastante sobre o capitão de Bleach também, já que os poderes de uma Zanpakuto são os poderes que vêm da alma do próprio Shinigami. No caso da Shikai, a Achizogi Jizo, temos o seguinte: o primeiro kanji é o Hiki ou Hiko, que pode significar unidade ou quantidade usada para cortar pequenos animais, mas também possui conotações associadas a pessoas ou indivíduos em contextos antigos. Nesse caso, simboliza seres vivos ou almas individuais como alvos da técnica. O segundo kanji aqui é o Satsu, que significa matar, assassinar ou destruir, e o uso explícito de matar ao lado de Jizo cria um contraste poderoso, tornando a Zanpakuto um símbolo de crueldade e também de algo inevitável, sugerindo que ela é inescapável e destinada a punir ou destruir totalmente. E o Jizo refere-se ao Bodhisattva Jizo, uma figura sagrada do budismo japonês, conhecido como um guia espiritual que ajuda almas perdidas a alcançar a salvação, especialmente aquelas que morreram de forma prematura ou trágica. E claro, trazendo isso para Bleach, o fato do Mayuri possuir uma Zanpakuto que possui o nome de Jizo pode ser interpretado como uma subversão do arquétipo tradicional do Bodhisattva Jizo, transformando assim um símbolo de compaixão em uma força cruel, imoral e excêntrica, características presentes no Mayuri, que claro é uma grande ironia, já que em teoria ele luta do lado do bem. Além disso, Mayuri frequentemente transforma figuras e conceitos simbólicos em ferramentas de destruição ou experimentação, subvertendo seus significados originais, e assim a sua Shikai encapsula sua abordagem científica e desumanizada, onde até mesmo algo tradicionalmente visto como sagrado é transformado em uma arma mortal. Resumindo, Mayuri é um profanador, mas indo para como funciona a sua Shikai, o seu comando de liberação é o Kakimushire, que pode ser traduzido como arranque, despedace ou rasgue com as unhas, e assim a lâmina da Achizogi Jizo se transforma em um tridente deformado com lâminas curvas, e a lâmina do meio é mais reta e mais longa do que as lâminas laterais, e parece ascender da guarda, que tem a forma da cabeça de um bebê, com as mãos cruzadas em oração, tudo montado no punho normal da sua espada, que tem saliências pontiagudas mais ornamentadas em ambos os lados, e a boca do bebê também secreta um vapor venenoso. A sua habilidade especial consiste em como o dano causado pelo corte da Zanpakuto funciona como o veneno de uma picada de aranha. Quando um oponente é esfaqueado por ela, tem os sinais cerebrais que controlam os impulsos neurais cortados, e por isso o movimento dos membros da vítima, independentemente de onde eles foram atingidos, são completamente parados. Porém, ao contrário de uma paralisia comum, os receptores de dor, as terminações nervosas, não são afetados pela arma, de modo assim que a vítima ainda possa sentir dor, mesmo em um membro paralisado.
paralisado, algo realmente sádico, como o Mayuri é. Além disso, curar o ferimento não remove imediatamente a paralisia infligida, e esse é o efeito primário da Shikai. Porém, durante a batalha contra a Pernida, Mayuri mostrou uma nova técnica, a Shizogi Jizo Kyodo-Yon, que significa fator 4 ou fator de terror 4. Onde o Mayuri enfia um dedo em um olho da cabeça do bebê da sua espada, fazendo com que ele comece a vazar um fluido escuro enquanto o bebê abre a boca para gritar. E assim, qualquer um que não seja do sangue do Mayuri, que ouviu o grito por 4 segundos, ficará paralisado. Porém, diferente da habilidade primária da sua Shikai, essa técnica paralisa completamente tudo que é biológico no inimigo. E simbolicamente, a tradução dos kanjis dessa técnica pode indicar ainda mais a natureza sádica do Mayuri, porque o kanji Yon, ou Shi, significa número 4. E no Japão, o número 4 é muitas vezes evitado devido à sua pronúncia alternativa, o Shi, que também significa morte. E associar o número ao terror reforçam a conexão simbólica com o medo da morte, algo profundamente arraigado no folclore e espiritualidade japonesa. E o kanji terror significa basicamente a inclusão de um sistema de grau de terror que sugere uma técnica meticulosamente planejada para provocar o medo progressivo ou devastador. Ou seja, a intenção do Mayuri com essa técnica vai além de paralisar, mas também causar um terror no inimigo que é atingido por ela. Outro ponto é que, de acordo com o livro oficial de personagens de Bleach, a Zanpakuto do Mayuri também tem a capacidade de transformar tudo que corta em líquido. E talvez seja por isso que quando ele quase é morto pelo Ista durante o arco da Soul Society, que ele enfia a espada no pescoço e assim se transforma completamente em líquido para sobreviver. Mas, assim como faço nesse tipo de vídeo, é interessante também ir fundo em como é o espírito Zanpakuto do Shinigami. E no caso do Mayuri, por mais que ele não tenha aparecido de forma canônica no arco filler do anime, a rebelião das Zanpakutos, os espíritos Zanpakutos apresentados nele tiveram seus designs criados pelo Taito Kubo, o autor da obra, e no caso da Shizogi Jizo, ele se manifesta na forma de uma pequena criatura humanoide, amarela com várias linhas verticais ao redor dos olhos, uma pequena quantidade de cabelo azul, que lembra muito o cabelo do Mayuri, e que fica em um cacho no topo da sua cabeça. E tem asas semelhantes a borboletas com uma grande auréola flutuando atrás dela. E o curioso é que essa cabeça de bebê, que sempre está presente nas formas da Zanpakuto do Mayuri, tem uma inspiração a partir do Kitsugarba, que é um Bodhisattva, que é um ser iluminado do budismo, muito venerado na China, Japão e em algumas escolas de budismo tibetano. Ele é conhecido como um protetor dos oprimidos e dos moribundos, e é considerado uma divindade que tenta salvar as almas condenadas do inferno. Fato é que o espírito Zanpakuto do Mayuri também é um pouco sádico como seu mestre, e até mesmo sorriu ao tentar empalar Isane com as suas lâminas retráteis, e também se mostrou infantil quando teve uma vitória, algo que reflete também o próprio Mayuri, que se gabou, por exemplo, quando criou uma enorme estrutura no anime que no topo ficou o portal para o Palácio do Rei das Almas e ficou sorrindo para Urahara, como se estivesse contando vitória sobre a disputa entre aspas deles, porque afinal, né, o único que disputa ali alguma coisa é o Mayuri, né? O Urahara tá nem aí pra ele, mas enfim. Além disso, durante o arco filler, a Shizogi Jizo mostrou poder estender várias lâminas retráteis para atacar um alvo mesmo sem ativar a Bankai, e ao ser perfurado, a área do corpo do alvo que as lâminas atingem ficam paralisadas. No entanto, a paralisia afeta apenas o local atingido e não corta a conexão do cérebro com os outros membros, algo que me fez especular que talvez, apenas talvez, possa ser o efeito dela se liberada de forma incompleta, já que é um efeito mais fraco. Porém, não existe confirmação oficial, então levem apenas como especulação. Porém, sabe o que não é especulação? Eu te pedi para se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, para não perder os próximos vídeos de Bleach. Dá o like também, para que ajude esse vídeo a chegar em mais pessoas, e ativa o sininho da notificação para ser avisado quando sair um vídeo novo, beleza? Porque agora indo pra Bankai, a Konjiki Shizogi Jizo, o seu nome significa Jizou, assassino de pessoas dourado. E claro, quebrando o kanji, Konjiki ou Kinjiki significa dourado, e a cor dourada tem significados espirituais e culturais profundos no Japão. O primeiro aqui é uma intenção de poder supremo, que é associada às divindades, iluminação espiritual e pureza absoluta. E outro significado possível são riqueza e glória, porque o ouro pode representar algo valioso, eterno e imponente. E usar dourado no contexto da Bankai eleva a sua letalidade para um patamar divino ou inescapável, sugerindo que ele transcende um plano mundano. E claro, como Bodhisattva, Jizo é visto como um símbolo de compaixão e proteção, mas a associação com o assassinato e dourado sugere que essa versão dele foi corrompida ou repaginada para algo mais violento e punitivo. Ou seja, mais uma vez, mostra a subversão de conceitos que o Mayuri representa. Agora, falando da Bankai em si, a cabeça do bebê, na guarda, abre a boca enquanto produz uma criatura gigante com o corpo de uma largata em uma capa vermelha, possui uma cabeça e braços grotescos de bebê dourado e uma auréola prateada pairando em torno da sua cabeça. E perto da parte de trás do halo estão 4 sinos, 2 de cada lado, e nesse estado, a criatura
criatura segue os comandos verbais do Mayuri. E um fato curioso é que o Mayuri alcançou a Bankai com a quinta Nemori que ele criou, porque ele a usou para modificar sua Zanpakuto. E a habilidade especial dessa Bankai é que a criatura respira um derivado venenoso do sangue do Mayuri, que é letal para qualquer um que o respire, além do Mayuri e da Nemo. E o veneno se espalha por uma área de cerca de 200 metros ao redor da Bankai e é quase impossível evitar. Esse veneno é muito potente. Um exemplo disso é que no corpo do Israel Apuro começou a se decompor imediatamente após ser introduzido, e o Ishida ainda continua afetado por ele, mesmo depois de um tempo que havia passado da sua batalha contra o capitão. Além disso, o veneno tem um antídoto que a Nemo mantém atrás do seu distintivo de Tenet. Porém, claro, o Mayuri pode alterar a composição do veneno, garantindo assim que nenhum antídoto infalível possa ser fabricado para curá-lo e nenhuma imunidade seja desenvolvida contra ele. E foi por isso que o Ishida foi afetado por ele durante o arco do Ecomundo, mesmo já tendo contato com a Bankai anteriormente. Outro ponto ainda é que mesmo que o oponente não respire, o veneno ainda entrará em seu corpo. Outra técnica são as lâminas retráteis, onde a Bankai pode produzir inúmeras lâminas que se estendem do seu peito, permitindo que ele corra e espete os oponentes. Quando usado ao mesmo tempo que o seu veneno, torna a Konjiki Achizo particularmente letal para qualquer um que não consiga manter uma distância segura, o que por sua vez é difícil devido ao seu imenso tamanho. Só que além de criar as lâminas, essa Bankai também pode devorar um oponente depois de atacá-lo e assim matá-lo. Só que claro, não para por aí, meus amigos. O Mayuri desenvolveu um protocolo de autodestruição, já que ele modificou fisicamente a sua Bankai, para que assim ela se autodestrua e retorne ao seu estado selado se o atacar, algo que aconteceu durante a batalha contra o Israel Apuro. Tomou o controle da Bankai dele por um único instante. Mas agora finalmente vamos chegar na Bankai modificada do Capitão de Bleach, a Konjiki Achizo Matai Fukuin Shoutai, que significa Jizo, assassino de pessoas dourado, corpo do selo da maldição da gestação demoníaca. E quebrando os kanjis aqui, o nome Konjiki Achizogi Jizo já foi traduzido e representa uma entidade que possui o seu simbolismo como proteção divina invertido e passa a simbolizar destruição absoluta. O kanji Matai, que significa demonologia e gestação, passa a ideia de um útero demoníaco que é comum em mitologias orientais e representa a criação de algo destrutivo ou antinatural. Simboliza a inversão da vida, onde o que deveria gerar algo sagrado ou puro dá origem a forças malignas. O kanji Fukuin significa selo subjugador, já que selos mágicos são elementos tradicionais em lendas japonesas e usados para conter forças malignas ou proteger o mundo contra destruições imensuráveis. E aqui, o selo é diretamente relacionado ao controle do nascimento demoníaco, evocando a ideia de que algo poderoso e destrutivo está sendo mantido à força. E por fim tem um kanji Shoutai, que significa síndrome demoníaca, e associar um corpo a uma condição ou síndrome sugere uma manifestação física de algo nocivo, indicando que a técnica ou a entidade assume uma forma que contamina, destrói ou subjuga quem entra em contato. E essa extensão da Bankai do Mayuri reflete ainda mais sua abordagem científica e amoral, já que como um cientista, ele manipula forças divinas e demoníacas, transformando-as em ferramentas de experimentação e destruição. A técnica combina simbolismo espiritual, corrupção e controle absoluto, ilustrando o intelecto cruel do Mayuri e sua busca incessante por dominar a vida e a morte, e efetivamente brincar de Deus, já que ele é o único Shinigami mostrado ser capaz de modificar a Bankai dele aparentemente como quiser, e a habilidade dessa nova Bankai reflete bem isso, e ela assume a forma de um bebê enorme, corpulento, de pele roxa, vestido com a tanga dourada com o tecido dourado cobrindo seus peitorais. Ela também tem a cabeça disforme com olhos completamente brancos, e sua barriga tem uma grande linha de incisão vertical no centro, e em ambos os lados da qual estão as duas partes que formam o kanji para prostrado ou curve-se, indicando que aquela criatura realmente representa uma divindade. E o bebê repousa sobre uma grande pilha de cordões umbilicais grossos e visivelmente com veias, dos quais 2 galhos crescem de cada lado da cabeça dele, e cada um segura uma lanterna pendurada em uma forma de caixa. Além disso, uma névoa roxa se infiltra ao longo do chão que se assemelha ao veneno, liberado pela forma normal da Bankai. Porém, claro, não é um veneno realmente, já que o Mayuri destaca que essa forma dela não irá espalhar esse veneno, já que, bom, essa Bankai se torna ainda mais roubada, porque as informações e dados enviados por Mayuri para ela permite a Bankai criar versões modificadas da Konjiki Achizogi Jizo, que tem uma habilidade que contra-ataque a habilidade especial do inimigo. O único exemplo que temos de uma Bankai criada por ela foi a usada contra o Pernida durante a Guerra Sangrenta dos 1000 Anos, que é a versão que tinha nervos na superfície do seu corpo, o que, embora causasse dor intensa simplesmente por entrar em contato com o raio solo, permitia que ele resistisse efetivamente ao decompulsório do Pernida, porque seus nervos eram divididos em 70.000 camadas, cada um dos quais se desprenderia se os
os nervos do Pernida entrassem, o que permitiu que ela comesse ele por completo. Mas enfim, galera, isso é basicamente tudo que eu consegui condensar de informações de forma atualizada aqui pra vocês sobre a Bankai no Mayuri. O que acharam? Qual é a versão dela que você mais prefere? A Bankai antiga ou a Bankai nova? Me conta aqui nos comentários e bora debater, que é sempre a melhor parte. Que agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!